Bom dia, gente. Hoje eu vim falar sobre um livro que eu terminei de ler ontem, que é A Estratégia da Lagartixa. Ele é de um médico chamado Dario Viana Berolini e ele retrata sobre os bastidores da medicina, né? Então, aqui nesse livro, ele fala bastante sobre os desafios enfrentados pelos médicos. Essa é a capa, ó. A capa, particularmente, eu não achei bonita, mas é aquele ditado, né? Não julgue o livro pela capa, porque ele é muito, muito, muito bom. Eu peguei esse livro numa caixa literária que tinha na faculdade. E aí é uma caixa onde você pode pegar livros de graça, né? E também doar livros. E aí eu me interessei por ele, por causa que tá escrito que é uma viagem pelos bastidores da medicina, né? Então eu fiquei curiosa pra ver o olhar de um estudante de medicina que se tornou médico e os desafios que ele enfrentou, como que realmente é a faculdade de medicina. E assim, gente, não tem glamour nenhum, tá? É muito trabalho, muito esforço, muitos dias sem dormir, não é nem noites, é dias sem dormir, porque eles fazem plantão e no outro dia eles têm que trabalhar normal, sabe? Então, assim, gente, muitas vezes a gente pensa assim que, virou médico, tá ganhando muito dinheiro, venceu na vida e tudo mais. Só que, assim, ele retrata aqui nesse livro que o mercado de trabalho para quem se torna médico hoje em dia é bem complicado porque se inventou os convênios, né? E ele explica que através dos convênios os médicos ganham muito mal, fora que eles não têm autonomia. Por exemplo, se eles quiserem fazer tais exames, tem que passar por um auditor para ele ver se realmente precisa aquele exame ou não. E muitas vezes os convênios trabalham em interesse próprio, né? Porque o paciente ele acaba não sendo mais um paciente, uma pessoa a ser tratada, mas sim um cliente, digamos assim. Então, eles tentam reduzir o máximo de custos possível. Então, o médico, quando trabalha para algum convênio, ele não tem muita autonomia, né? Ele também fala que a medicina, ela não é algo exato. Ela tá sempre se reinventando, né? E que as doenças, elas agem diferentes no corpo das pessoas. Ou seja, alguém se recuperou de uma doença, mas não quer dizer que tu vá conseguir se recuperar. Ou não quer dizer que tu não vá conseguir se recuperar. Tudo depende de como que o teu corpo responde àquela doença, àquela complicação, àquela cirurgia, aquele pós-operatório, entendeu? Então, é muito peculiar, é muito individual e particular o corpo humano, né? Perante as doenças, as infecções, tudo que acontece com ele, entendeu? Então, não tem. Na maioria das vezes, né? Acontece que tem uma margem de previsão do que vai acontecer, né? Tipo assim, a maioria das pessoas se recupera com relação a essa doença, a maioria das pessoas fica bem no pós-operatório. Mas não quer dizer que todos vão estar. Então, o médico ele nunca pode garantir uma cura total, ele nunca pode garantir que tudo vai dar certo, porque pode não dar certo. Sempre acontecem imprevistos. E ele conta casos aqui no livro que, assim, gente, é inacreditável. A pessoa tava bem e do nada ela pegou uma infecção, um negócio generalizado e morreu, sabe? Ou ela passou por uma cirurgia que era complicadíssima, a cirurgia foi um sucesso e aí no pós-operatório ela teve uma reação alérgica a algum medicamento que estavam dando pra ela e aí ela morreu por causa dessa reação alérgica, sabe? Então, assim, gente, são coisas que realmente a gente para pra pensar e a gente entende que o médico, ele tem todo um conteúdo, ele passa por uma vasta gama de conhecimentos, mas ali na hora da prática, né, de tu lidar com o paciente, é tudo muito individual, sabe? Não tem. Como é que a gente fala normalmente, assim, não tem uma. Não tem uma certeza. E é muito bacana ele ter trazido isso, porque muitas vezes a gente enxerga o médico como, tipo, super-herói, sabe? E tem coisas que realmente não cabem ao médico. Ele pode
né, aplicar o conhecimento dele, os estudos dele ali na cirurgia, né, e tudo mais, mas é só Deus sabe o que vai acontecer depois daquilo ali, entendeu? Se vai dar certo ou não. E isso é legal a gente ter na nossa mente, né? Como eu tenho um lado da minha fé muito aguçada, eu sou daquela pessoa que, assim, seja o que Deus quiser, né? Porque tem coisas que realmente não dá pra gente controlar. Dá pra gente ter uma certa previsão, mas se aquilo vai acontecer ou não, só se Deus quiser, entende? Então, esse é o pensamento sobre algumas partes do livro que ele escreveu. Também ele fala sobre a questão do médico não encostar no paciente para fazer um diagnóstico, né? Porque, por exemplo, agora nós estamos em 2026 e já tem, por exemplo, consultas online, entendeu? E às vezes, dependendo da área, né, que nem questão de psicólogo, ok. Mas quando é alguma doença, alguma coisa assim, que necessita de um exame presencial, que necessita que o médico encoste no paciente, isso não tá tendo mais, né? Às vezes o que o paciente tem é tão simples e eles diagnosticam uma outra coisa só pelos sintomas. Só pelos sintomas, você não pode bater o martelo e, é tal coisa. Porque tu tem que apalpar, tu tem que ver como é que tá os órgãos, se eles estão inchados, né? No caso aqui o tórax, eles têm que ouvir teu coração, tua respiração. Por maior que seja a tecnologia, a medicina ela trabalha com a textura, né? Com a textura, com o tato, não apenas com a visão e com o raciocínio lógico de, pode ser tal coisa de acordo com os teus sintomas. Então, ele fala muito sobre isso, que é super importante, porque na faculdade de medicina eles entendem sobre cheiro, sobre textura, isso muda totalmente o diagnóstico da doença que a pessoa pode vir a ter, entendeu? Porque precisa ser realmente examinado no tato ali, sabe? Eu achei bem importante isso que ele explicou, que ele falou. E ele termina o livro dizendo que ele fica muito preocupado com relação ao mercado de trabalho para os médicos, né? Ele depois conseguiu passar num concurso para ser professor numa faculdade de medicina. Então, ele tá sempre pegando casos, né? Porque é na faculdade de medicina que entra casos raros, assim, para as pessoas estudarem, para as pessoas tratarem o paciente, enfim, né? Só que quando o médico sai da universidade e ele vai pra vida real, a vida real é muito complicada, sabe? Porque ou tu vira médico de convênio e aí tu pode atender, por exemplo, pessoas que só querem estar ali pra pegar um atestado pra botar na empresa. Então, ou pessoas que, tipo, são carentes mesmo, porque tem pessoas que são hipocondríacas, né? Elas não têm problema nenhum, os exames estão tudo bem, tá tudo bem com ela, mas ela se sente mal, ela se sente, e aí ela toma um monte de remédio desnecessário e faz mil e uma consultas desnecessárias e, né, esse é uma questão, esse é um problema. E então, eles saem de uma universidade com casos, tipo assim, maravilhosos para estudar, né, com coisas que para eles, né, que gostam de ciência, gostam da medicina, esses casos raros, assim, é algo fascinante, né, porque é o que o corpo humano desenvolve, quais doenças o corpo humano desenvolve, como tratá-las, né, então é uma novidade para eles, sempre tem uma novidade, sempre tem um desafio, acho que a palavra certa é desafio. E quando eles vão pra vida real, sabe, é triste, porque a maioria das pessoas só vai no médico realmente pra pedir atestado. É muito raro tu ver um tratamento de doença diferente. E que bom, né? Que bom que, tipo assim, a população tá bem, tá saudável, né? Porque também se todos nós começássemos a ter doenças, assim, super estranhas, ia ser complicado. Mas eles saem de um estímulo muito grande pra uma vida mais monótona, mais pacata, pra uma coisa assim mais complicada de lidar pra eles, entendeu? Eles saem, digamos assim, eles saem com um grande sonho que, ai meu Deus, eu vou operar a rodo, vou fazer muita cirurgia, vai ser tudo legal, e às vezes o cara só quer ir lá no teu consultório pra pedir um atestado pra uma gripe. Gripe, né?
E isso dá uma desmotivada nos profissionais da medicina, sabe? Porque daí pessoas que não têm realmente necessidade de ir ao consultório vão ao consultório só pelo atestado médico. Aí ele explica também a responsabilidade que o médico tem por dar esses atestados e tudo mais, que é cobrado deles, né? No lugar que eles trabalham, que é muito cobrado deles a questão desse atestado, assim. Que eles não podem dar pra qualquer pessoa, né? A lei é mais rigorosa e tudo mais, então quem é prejudicado é o médico, né? E, e é isso, gente. Eu aconselho muito a vocês lerem esse livro. Esse livro é muito, muito, muito bom. É uma leitura que é pra leigos, tá? Quem não entende muito de medicina, como eu, acaba aprendendo algumas coisinhas bem legais aqui também. Só pesquisem, né, algumas doenças, porque ele vai citar aqui algumas doenças, algumas síndromes aqui que é bacana a gente pesquisar e olhar e entender. Porque é mais comum do que a gente pensa, por exemplo, síndrome de Steve Johnson, por exemplo. É uma doença que ela surge pela reação ao antibiótico, né? E como é que ela age no corpo? Começa a sair feridas do teu corpo, mas é muitas feridas, assim, que elas começam a queimar a tua pele. Tu fica em carne viva de tanta ferida que tu tem. Eu não sei se vocês já viram pessoas que têm catapora. Não as que tem, tipo assim, 6 feridinhas de catapora e passa, mas as que ficam com catapora, catapora mesmo. Eu já vi. Eu já vi parentes meus assim. E, gente, é horrível. É tipo catapora, só que a tua pele fica em carne viva. Então tu fica com queimaduras de primeiro grau, segundo grau, sabe? E e aí, tanto que tu é internado na UTI, na ala dos queimados. Pra eles te darem remédio como se tu tivesse, tipo, se queimado muito feio, assim, sabe? E isso é reação aos anti-inflamatórios e antibióticos. Por exemplo, o ibuprofeno, ele dá essa reação alérgica, né? Isso é uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi no livro. Então, essa e várias outras coisas que eu aprendi aqui no livro que, cara, me fizeram ter uma outra visão, tanto do médico, tanto da profissão do médico, quanto do mercado de trabalho e quanto as doenças e as coisas que podem acontecer com a gente, né? Porque a gente, com a nossa vida corrida no dia a dia, a gente não pesquisa, a gente não se interessa em artigos científicos, essas coisas, né? A vida hoje em dia é muito corrida, nossa, a gente tem outras milhares de responsabilidades e então a gente acaba não pesquisando, a gente acaba não. E muitas vezes a gente cai em fake news da internet, né? Isso é batata. Então, gente, se vocês tiverem a curiosidade, pesquisem esse livro, comprem esse livro, é baratinho, tá? E, e leiam até o fim, porque vale cada página. É isso, obrigado.